Pela primeira vez na televisão, a reportagem completa da migração e da reprodução dos peixes nos rios Grande, Pardo e Mogi Guaçu. Durante 6 meses, nossa equipe documentou o comportamento dos peixes de Piracema, a vida no fundo do rio e a preparação para a viagem de mais de 600 quilômetros. A escalada e a aventura dos cardumes rio acima. O encontro com o tubarão do rio, o dourado. A captura de um grande pintado. A desova induzida em aquário. O nascimento dos corimbatás em cativeiro. A cena de amor dos dourados, a desova no rio Mogi. Você vai ver também o depoimento de pescadores, cientistas e artistas. Gente de ouvidos sempre abertos para o canto da Piracema. O canto que você vai ouvir agora. O canto da Piracema se repete todos os anos na estação das cheias, quando milhares de peixes nadam contra a correnteza para preservar a vida. Corimba ronca no fundo, aquele barulhão. E a piapá faz... Um ritual de milhões de anos que ainda hoje acontece no estado mais industrializado do país. Uma grande viagem que os índios batizaram com o nome de Piracema, em Tupi-Guarani, a saída dos peixes. Era tanto peixe e tão forte o canto da Piracema que chegava a batizar cidades. Pirassununga, por exemplo, significa em Tupi-Guarani a terra do peixe que ronca. Uma referência aos fartos e barulhentos cardumes das antigas Piracemas. Peixe rodando, desovando, dourado, tudo. Tinha dourado saltando 4, 5 metros de altura. Tinha muita piquira subindo. Era uma Piracema muito bonita. Os antigos diziam que tinha muito peixe. Em época de rodada, eles ficavam na beira do rio e pegavam peixe até com a mão, mas eu nunca vi. E os antigos me diziam, e eu venho recordando, que a Piracema dos peixes acontecia no fim do ano. A Anspampava vem subindo e os anos sobe cantando. Dentro do canal do rio, os peixes sobem roncando. Este é o Rio Grande, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. E é daqui que nós vamos começar a mostrar esta aventura, a Piracema. Mas para acompanhar a viagem, é preciso conhecer os caminhos do ecossistema formado pelos rios Grande, Pardo e Mogi Guaçu, no nordeste do estado de São Paulo. Um universo de 34.200 km², com 4 milhões de habitantes. Os rios garantem o lazer e o equilíbrio ambiental, apesar da redução contínua do estoque pesqueiro, que caiu pela metade nos últimos 30 anos. Com a devastação da mata ciliar, a Piracema ficou mais pobre. A piracanjuba, peixe nobre que se alimenta de frutos que caem das matas, sumiu do ecossistema. Hoje, a associação que reúne 9 prefeituras da bacia do Mogi Guaçu briga pelo tratamento do esgoto doméstico e industrial que é lançado no rio. Mas a situação mais grave é a do Rio Pardo, que recebe a descarga do esgoto de Ribeirão Preto. A poluição é tanta que obriga os técnicos da CETESB a usar luvas e máscaras na coleta de água para testes. Testes que comprovam: aqui o rio está morto. O nível de oxigênio na água é 0. Ele não só mata o Rio Pardo, como hoje ele está sendo um obstáculo químico, uma poluição química para a subida de peixe, né?
Mesmo agredida, a natureza dá sinais de vitalidade. Uma reação que enche de esperança um especialista na música dos rios e das matas brasileiras. O Rio Pardo e o Rio Mogi Guaçu, eles têm um grau de poluição, mas que não é tanta, não é porque não impede ainda a vida desses bichos que vivem dentro do rio ou na margem do rio, né? Tem jacaré, tem capivara, tem cobras, né, que andam pelo rio, que nadam muito bem. Macaco, gambá. E muita vida, né, aves aquáticas, essa vida. O rio é um sistema ecológico, né, riquíssimo, né? A seguir, um mergulho no Rio Grande. Vai começar a Piracema e o show do tubarão do rio, o dourado. Um personagem impressionante nesta Piracema, o Dourado, o tubarão do rio. Mas antes, o desafio do mergulho nos mistérios do Rio Grande, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Uma aventura que começa com a primavera. Setembro. A primavera dá os primeiros sinais. A qualquer momento, um comando misterioso vai ordenar o início da Piracema. Mas nesta época do ano, nosso exército de peixes não é visível. Vamos ter de procurá-lo no seu reduto, o fundo do rio. Um desafio e tanto, porque nem os pescadores sabem dizer agora onde estão os peixes. O peixe está na água, mas a gente não encontra. Isso aí é mistério, né? Isso aí ninguém sabe, não. Talvez está num lugar, depois chega lá não está mais e some. Esse rio aqui, pode dizer mesmo a pau. Só que saber mesmo o lugar que o peixe fica meio difícil. Nós vamos agora fazer nosso primeiro mergulho no Rio Grande. É aqui que durante 8 meses a cada ano fica a maioria dos peixes do ecossistema Rio Grande, Rio Pardo e Rio Mogi Guaçu. Nosso objetivo é filmar pela primeira vez a vida do fundo desse rio, que funciona como um lar de alimentação dos peixes. Nosso primeiro problema é a falta de visibilidade. Dá para enxergar no máximo a uma distância de 2 metros. Outro problema é a correnteza muito forte. Chegamos a 5 metros de profundidade e nada de grandes cardumes. Mas descobrimos esta cena rara. Um jacundá defendendo os filhotes da aproximação da câmera. Mais que uma cena, é uma aula de biologia de peixe. O jacundá, como a tilápia e o apaiari, não faz piracema. Não migra para a desova, que é sempre pequena. Demarca território no fundo do rio, cuida dos ovos e defende os filhotes, como faz agora. Mas como outros peixes chamados lênticos, ele é minoria no ecossistema, onde predominam os reofílicos, palavra grega que significa amantes da correnteza. São os peixes ciganos, de Piracema. Só que até agora não encontramos os cardumes. No dia seguinte, procuramos bandos de biguás. Os pescadores dizem que onde tem biguá, tem peixe. Eles estão em frente à barragem da usina de Porto Colômbia. A correnteza no local é muito forte e o mergulho arriscado.
Caímos na água a 100 metros dali. Usamos iscas para atrair os peixes e, finalmente, eles começam a aparecer. Campineiros, piavas, ferreirinhas. Mas para achar os grandes cardumes é preciso descer mais. A visibilidade piora e o cenário é desanimador. Num local onde é proibida a pesca, as redes abandonadas pelos pescadores para fugir da fiscalização funcionam como armadilhas para os peixes, que podem se prender aqui e morrer. Só encontramos os grandes cardumes a 18 metros de profundidade. Curimbatás, campineiros, ferreirinhas e piaparas acumulam as reservas de energia que vão gastar na Piracema. O peixe está com bastante reserva de gordura, exatamente para ter energia suficiente para o processo migratório e para permitir também o desenvolvimento sexual, para que o testículo atinja o máximo grau de desenvolvimento. Então, essa gordura é energia acumulada e muito importante. O pesquisador de Pirassununga, Manuel Pereira de Godoy, foi o primeiro na América Latina a acompanhar a migração dos peixes. Por 32 anos, ele observou o comportamento dos peixes do ecossistema Grande Pardo Mogi Guaçu. Em 1954, começou o trabalho de marcação de peixes na Cachoeira de Emas, em Pirassununga, usando tubinhos plásticos e linha de pescar. Durante 9 anos, o professor Godoy marcou 27 mil peixes. Com a recaptura de 2.700 peixes marcados, ele conseguiu estabelecer a rota básica da migração no ecossistema, do Médio Rio Grande até a parte média superior do Mogi. Durante a pesquisa, o professor Godoy chegou a capturar o mesmo curimbatá em 3 piracemas consecutivas, no mesmo local e quase no mesmo dia. Uma prova de que os peixes migram sempre na mesma direção. Bico do Pontal. Aqui, os peixes que vêm subindo o Pardão encontram 2 caminhos. Eles podem continuar a viagem pelo Rio Pardo ou entrar no Rio Mogi Guaçu. Segundo estudos e pesquisas feitos, aqui, 80% dos peixes sobem pelo Rio Mogi Guaçu e apenas 20% ficam no Rio Pardo. De cima é nítida a diferença entre os 2 rios. A água do Pardo é mais barrenta. Testes feitos pela CETESB apontam outras diferenças. A água do Mogi é um pouco mais alcalina, 1 grau mais quente e é considerada boa, enquanto a do Pardo é apenas aceitável. Outro fator importante é que o Mogi tem maior número de lagoas marginais, onde os alevinos crescem. O Rio Pardo só ganha do Mogi no número de barragens sem escada, obstáculos intransponíveis para os peixes migradores. A CESP, Companhia Energética de São Paulo, está construindo a barragem na Cachoeira de Cima, no Mogi, já com escada projetada para não prejudicar a Piracema. A CESP, no sentido de preservar o fenômeno da Piracema e preservar o meio ambiente, decidiu construir essa escada de peixe que é indispensável para a transposição desse obstáculo. Estudos feitos na década de 20 pelo biólogo Rodolfo von Ehring, na Cachoeira de Emas, mostraram que peixes pequenos como o lambari e o canivete não saltavam além de 50 centímetros, mas tinham força de alpinista para escalar pedras. Já o curimbatá chegava a saltar até 4 metros e o dourado até 5 metros. A preocupação com a Piracema vem desde o começo do século. Essa escada aqui na usina de Itaipava, no Rio Pardo, é a mais antiga do Brasil. Ela foi construída em 1911. Olhando assim, por cima, não dá para perceber a quantidade de peixes que estão em cada degrau dessa escada. Mas aqui a gente sente os peixes batendo nas nossas pernas. Vamos tentar capturar alguns agora. Essa escada tem 14 degraus. Nós estamos agora aqui no último degrau e vamos ver se a gente consegue pegar um peixe, ou seja, provar que eles conseguem subir até aqui.
Olha aí, mais um curimba. Essa é uma prova definitiva de que essa escada, apesar de estreita e ter até curvas, os peixes conseguem subir o rio por ela. A escada da Cachoeira de Emas, no Mogi, é outro exemplo de funcionalidade. Só que aqui, depois de vencer a prova de salto e habilidade, os peixes menores têm que enfrentar um outro desafio: a voracidade do tubarão do rio, o dourado. Para a maioria dos peixes, esta é a escada da vida, que é por aqui que eles sobem para desovar. Mas para alguns é também a escada da morte. Aqui estão os curimbas. Eles aguardam o momento oportuno para subirem o rio. Naquele pilar estão os dourados, como se fossem sentinelas. Quase sempre, quando o peixe pequeno tenta subir o rio, o ataque do dourado é fulminante. A voracidade do dourado pode ser comprovada cedo. Veja como os douradinhos de apenas 9 dias atacam e devoram os peixes menores. Mas ao mesmo tempo que ataca, o dourado pode aparecer nadando tranquilamente no meio dos cardumes. E é bom de briga. O dourado é o peixe mais brabo, mais bonito, mais caro, mais difícil de pegar. Para atrair o dourado, usamos iscas como o corimbatá, a enguia e a tuvira. Aí ele põe a cabeça e o lombo fora do rio. São botes formidáveis. O teste funciona melhor quando a isca é a tuvira, um peixe com campo elétrico que pode ser detectado por esse aparelho construído na USP de Ribeirão Preto. Os cientistas supõem que o campo elétrico atrai o dourado. Eu escutei um barulho e eu fiquei meio assombrado. E peguei minha canoa, atravessei pro outro lado. Cheguei no primeiro anzol, olha o tamanho aí do dourado. Um dos maiores dourados capturados no rio Mogi chegou a pesar 30 quilos. No Museu do Septa de Pirassununga está a cabeça de outro grande dourado, que pesava 25 quilos. E ao lado, a cabeça de um dourado cego, capturado com 8 quilos, depois de sobreviver cerca de 8 anos no rio. Mais uma prova da força do rei da Piracema. A seguir, a escalada e a prova de resistência dos grandes cardumes. Uma Olimpíada no Rio. A escalada dos grandes cardumes para a desova deixa a água preta de tanto peixe. Um espetáculo surpreendente que tem hora certa para acontecer: a estação das chuvas. Outubro. A chuva tarda, mas chega. É o primeiro aviso de que a subida maciça dos cardumes vai começar. Quando chove, ocorre a diluição de uma série de coisas, materiais são levados para dentro da água. Isso daí, com certeza, deve ser percebido pelo peixe. A reprodução é dependente de um estímulo externo que é um agente químico que desencadeia o processo.
O estímulo ambiental atua assim no cérebro do peixe. O hipotálamo recebe as informações químicas e age sobre a glândula hipófise, que produz hormônios. Esses hormônios vão estimular a migração do peixe e a maturação sexual. Pesquisas feitas pelo biólogo Manuel Pereira de Godoy com o curimbatá indicam que nesse período os cardumes formados por mais de 100 mil peixes chegam a nadar até 8 quilômetros por dia antes da desova. E a desova só acontece nas cheias, depois que o peixe já queimou toda a gordura subindo o rio. Em casos excepcionais, o professor Godoy registrou cardumes que percorreram de 20 a 43 quilômetros por dia rio acima. Uma Olimpíada na água. A chegada dos primeiros grandes cardumes à Cachoeira de Emas é um espetáculo que muita gente assiste pela primeira vez e provavelmente não esquece mais. Eu gritava e eu fiquei impressionada de ver tanto peixe. É muito bonito. A água fica preta de tanto peixe. Curimbatás, piaparas, mandis, piavas, dourados. Para o turista angolano, é uma surpresa. Nunca tinha visto tanto peixe como aqui. Muito bonito. Aqui na Cachoeira de Emas, quando chegam os cardumes, os peixes demoram para encontrar a escada. E a maioria deles acaba tentando subir o rio por essas comportas. O resultado é que muitos peixes se machucam quando batem na barragem. Vamos tentar pegar um peixe aqui com a mão para mostrar para vocês. Esse aqui é um curimba. Olha aqui, ó, bem na frente, embaixo do olho, ele está machucado. É impressionante como um peixinho desse tamanho faz força para subir o rio. A gente precisa agarrar ele com bastante força mesmo. Vamos soltar ele. Depois de 400 quilômetros, muitos peixes chegam à Cachoeira de Emas mutilados. Na aventura da viagem, só os mais resistentes sobrevivem aos obstáculos e aos ataques dos predadores. A piracema funciona como um processo de seleção natural. Em busca da cabeceira do rio, os peixes fazem coisas que até a gente vendo fica difícil de acreditar. Aqui fica um vertedouro da antiga usina da CESP. Como vocês podem ver, esse vertedouro está tampado com uma chapa metálica. Mas os lambaris conseguem subir por esse pequeno fio d'água de cerca de 2 centímetros que sai do lado da chapa. É tanto lambari que o policial florestal tem que dar uma ajuda. Ele varre os peixinhos que ficam presos às pedras. E é a partir de agora que a polícia florestal vai ter que redobrar a fiscalização para impedir a pesca predatória. A pesca está fechada, piracema. De novembro a 31 de janeiro em todo o território nacional, ninguém pode pescar com armadilhas. Só é liberada a pesca com vara, assim mesmo longe de corredeiras e de barragens. E os pescadores profissionais que respeitam a lei ficam em compasso de espera, tecendo as redes para a próxima temporada. É o caso de Dovanil, que agora na entre-safra se defende vendendo sorvete e torcendo pelo sucesso da piracema. Você gosta do rio Mogi Guaçu? Demais. Por quê? Tudo que eu tenho foi ele que me deu, né? Outros mostram habilidade com a vara de pesca. Ó, vai quebrar a vara, hein? Vai abrir, ó. Vai arrebentar, vai arrebentar. Firma. Ó!
Aê! Esse é bom! Toda vez que eu venho no rio, 2 quilos, 3 quilos eu pego. Já os amadores aproveitam a ocasião. Este monsenhor tem autoridade para dizer que pescar na Piracema não é pecado. De vara, não de rede nem de tarrafa. Perto da Cachoeira de Emas, uma cena incrível. Um grupo de adolescentes mostra que o rio Mogi Guaçu ainda está vivo bastante para se pegar peixe com a mão. Pegar com a mão é a coisa mais gostosa que tem. Você sentir o peixe vivo na mão. Mas se um dia não houver peixe no rio, o que vai fazer meu povo, meu senhor? A seguir, o Dia Nacional da Piracema, com pouco peixe e muita fé. E a emoção da captura de um grande pintado. É fêmea. A Piracema é uma festa que tem até data nacional marcada, 8 de dezembro. Mas nem sempre o calendário oficial coincide com o calendário da natureza. A maturação sexual dos peixes acontece aos poucos nos 600 quilômetros de viagem, do lar de alimentação até a maternidade, o lar de reprodução. Os biólogos apontam 10 estágios de desenvolvimento sexual até o momento da desova. Esse espaço que era ocupado antes por gordura vai sendo ocupado por óvulos. De novembro a janeiro, a maturidade sexual chega ao grau máximo. É o caso desta fêmea de dourado, que os biólogos do SEPTA estão examinando. Uma fêmea assim, de 8 quilos, tem cerca de 1 milhão de óvulos. Cruza e trança, desce o rio, a Piracema, Santa dança, beira cheia, a banda veio pra festa. Dizem que antigamente o calendário biológico andava junto com o religioso, isto é, que a Piracema acontecia no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Mas nesta Piracema, os cardumes que estavam em Cachoeira de Emas desapareceram no dia da festa. Mesmo assim, a tradição da data prevalece. É uma festa religiosa que mistura a comemoração de Nossa Senhora com peixe e candomblé. Vem gente de toda a região, muitos na expectativa de ver o festival de pulos de peixe, outros para um mergulho no rio. E pelo menos uma coisa é certa: mesmo sem programação oficial, a festa da Piracema é um sucesso. Quem ainda não viu os cardumes de peixes não perde a esperança. Vocês viram quanta garça tem ali? Elas estão esperando. Se elas estão ali é porque vem. A natureza é pródiga e Cristo não deixa a gente sem peixe, não. A expectativa de ver a cena rara da desova no rio é muito parecida com a esperança de pescadores que nunca desistem do sonho de capturar um jaú, o maior peixe do ecossistema e que chega a pesar mais de 100 quilos e a medir 2 metros. Este é Fernando de Carvalho, um fazendeiro apaixonado por jaús, cheio de fotos de recordação de antigas pescarias. Ele não sai do Poção do Bananal, um dos locais mais profundos do Rio Pardo, reduto de jaús. É um jogo de paciência, horas, dias até. E desta vez, sem sucesso. Eu nem venho pescar mais, porque não adianta. Os jaús, conforme indica o nosso sonar, uma espécie de radar que localiza os peixes debaixo d'água, estão no fundo do poção, a salvo. A tentativa agora é capturar um peixão no rio Mogi. O sonar indica a presença de grandes peixes no Poço do Jatobá, 5 quilômetros abaixo de Cachoeira de Emas. Mas é dia de lua nova. E os pescadores Zanata e Cobrinha não têm muita esperança. 3 dias depois, estamos na crescente. Lua boa para pescaria.
Vamos tentar de novo. Zanata e o Cobrinha agora já começam a preparar a rede de arrasto na tentativa de capturar um peixe grande. Pode ser um pintado ou um jaú. É uma pescaria que, como toda pescaria, depende um pouco de sorte. Sorte e perseverança, e muita torcida. O sonar indica a presença de peixe graúdo no poço do Jatobá. Cobrinha e Zanata percebem um puxão na rede. É mesmo um peixe grande. Eles vão puxando a rede devagar, com cuidado, e aparece o lombo do bicho. Um pintado, o segundo maior peixe do ecossistema. Este tem 1,20 m e 16 quilos. O ano passado nós pescamos para o Ibama aí, pegamos a faixa de 4 quilos até a faixa de 24 quilos. Até maior do que esse, então. Maior do que esse. 10 minutos depois, outro pintado. Desta vez, um macho, menor, 90 centímetros e 6 quilos. Ainda com esperma, ele é devolvido ao rio. A fêmea, depois de conferido peso e comprimento, também vai de volta para o rio. Vai com Deus, reproduza bastante. A seguir, a experiência da piracema de injeção e a química do amor à flor da água. Os peixes vão desovar e cantar. Agora você vai ver cenas emocionantes, os momentos mais importantes da piracema. A reprodução dos peixes no rio e também no aquário. A desova em cativeiro é uma conquista dos pesquisadores que conseguiram colocar o estímulo da piracema dentro de uma injeção de hormônios. É o método da hipofisação, desenvolvido pelo biólogo Rodolf von Jhering na década de 30. De lá para cá, as pesquisas avançaram. Hoje, o Septa de Pirassununga trabalha com a reprodução de peixes de piracema em cativeiro e enfrenta um grande desafio: a reprodução do pintado. É um peixe de água brava, de difícil manuseio. Depois da hipofisação, é feita a extrusão. Óvulos e espermatozoides são retirados pelos biólogos e vão para a incubadora, com água corrente, a uma temperatura de 25 graus. Desta mistura vão resultar cerca de 2 milhões de ovos. A previsão é de que nasçam 800 mil larvas de pintado. Esse trabalho que é desenvolvido pelo Septa vai proporcionar ao aumento da oferta de carne de pintado para as populações, uma vez que estamos buscando o domínio da reprodução dessa espécie em cativeiro. Na usina de Volta Grande da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, a piracema viaja de caminhão. São 14 mil alevinos de pacu-caranha que estão sendo levados para o Rio Grande. Eles foram gerados em cativeiro pelo método da hipofisação. O trabalho de fechamento começou há 16 anos na CEMIG, que já produziu 16 milhões de alevinos. O trabalho contribui bastante, né? O problema das barragens impediu a migração de peixes e hoje, então, eles não reproduzem no reservatório. Os biólogos da CEMIG estão preparando a indução da desova em Curimbatás. 8 machos e 5 fêmeas. No período de 48 horas, eles recebem 2 aplicações: a injeção de hipófise de carpa e, no dia seguinte, uma dose de hormônio sintético importado do Canadá. 24 horas depois da segunda aplicação de hormônio, vai começar a desova. Eles produzem substâncias químicas que são liberadas na água e são uma forma de sinalização
Por exemplo, a fêmea pode soltar uma substância química que atrai o macho e que induza o macho a cortejá-la. Muitas espécies de peixe produzem sons. Por exemplo, o curimbatá, o peixe piracema mais conhecido, ele tem uma cápsula cheia de gás, que é a bexiga natatória, para flutuação e audição. E ele tem músculos que ligam a bexiga a costelas. E eles vibram essa bexiga natatória e produzem sons. Aquele barulho que você dá gosto de você ver. É exatamente como descrevem os pescadores. Parece um ronco de motor. É um momento emocionante para os técnicos que acompanham a experiência. O canto da piracema dentro do aquário. Os peixes estão agitados, nadam cada vez mais rápido. Machos e fêmeas esfregam as papilas genitais. É um abraço trêmulo e nervoso. Segundos depois, o aquário se enche de óvulos e esperma. $2 milhões de ovos é o resultado da experiência. Os ovos entram em processo de bipartição para formar o embrião do novo peixe. E em seguida, a larva. 13 horas depois da desova, começa a eclosão. O grande esforço da larva para romper a membrana do ovo. É o momento mais importante da piracema, o nascimento de um novo peixe. Nos 3 primeiros dias de vida, a larva se alimenta de reservas que já nascem com ela, o chamado saco vitelino. Depois que ele é absorvido, começa a alimentação natural, com o zooplâncton. São micro-organismos que no ambiente natural ficam nas lagoas marginais, os berçários da piracema. A experiência de laboratório é um sucesso. A previsão é de que cerca de 500 mil pós-larvas irão para os tanques da CEMIG, de onde sairão para o repovoamento do rio. Mas a grande expectativa é documentar o momento da reprodução, a rodada no rio. Uma cena rara hoje, que exige dias e dias de plantão no centro da maternidade dos peixes, no rio Mogi Guaçu. Montamos uma rede de informantes em vários pontos do rio. Usamos rádio para a comunicação imediata de qualquer novidade. Os pescadores tarimbados descrevem o momento da desova como um grande espetáculo. Isso aí é a coisa mais linda do mundo. Ah, eles alvoroçam, pula que nem briga de galo. As macheias, né? Vem na flor d'água e cruzam um com o outro assim e sai por riba da água. E o corimba ronca no fundo, aquele barulhão. Nós vamos agora tentar filmar pela primeira vez o ponto culminante da piracema, a rodada dos peixes. É o momento em que machos e fêmeas ficam lado a lado para a desova. Vamos ver se durante a rodada os peixes chegam a sair para fora d'água, como os pescadores dizem que acontece. No dia 23 de janeiro, as condições são ideais para a desova. O nível do Mogi está subindo, a temperatura da água é de 25 graus e o sol ardido e forte. São 3 horas de espera, até que pelo rádio alguém avisa. Está começando a rodada, a menos de 1 quilômetro da Cachoeira de Emas, e rodada de dourado. Ela pulou lá perto da ponte, no meio do degrau. São 5 da tarde quando finalmente avistamos os casais de dourados, a flor d'água. É uma cena tão rara quanto rápida e difícil de filmar. Eles boiam e saltam, em estado de torpor. Pegar os peixes de ovo, muito Deus as enfeitou.
A imagem dos dois rios nesta hora transformou. Cruza e trança, desce o rio, a Piracema, vive o peixe nas barragens, maldade não vale a pena. Salto de Pinhal. Essa cachoeira é uma barragem natural que os peixes não conseguem transpor. Aqui termina uma viagem, a de milhares de peixes adultos que ao longo de mais de 600 quilômetros venceram vários obstáculos em busca da reprodução. Um exemplo de luta pela vida. E é aqui também que começa uma outra viagem, a de milhares de alevinos que vão voltar para o lar de alimentação no Rio Grande, onde vão ficar até a próxima Piracema. Fevereiro. Vida nova também para os pescadores. A temporada de pesca é reaberta e os barcos voltam ao rio. E o rio, mais que nunca, está vivo e farto. Dourados e pacus prometem um bom ano para quem vive do rio e para quem quer ouvir de novo o canto da Piracema. O som do rio é coisa tremenda. A afinação que ele tem, né? Aí. O choá do rio. A mais pratear as águas do rio. A razão principal da conservação, não só dos peixes de Piracema, mas de toda a biosfera, é uma razão estética, artística. Eu acredito que se a maior parte das pessoas tivesse saúde, condições de poder parar e observar o mundo natural, de jeito nenhum elas iam querer que fosse destruído. Segue os cardumes, a passarada em revoada, enfeita o dia. Espero que as indústrias tenham um pouco mais de dó dos pescadores também, porque em 1949, essa água do rio só podia beber ela, que era limpa. Mas eu acredito que o meu neto, meu filho, que é mais novo do que eu, bem mais novo, pode alcançar isso aí.